Família em Foco. Oferecimento. Centro Estético Avivar. Avenida Joaquim Dornelas, número 20. Colégio ABC. O Portal da Educação. 3342-2058. Casa das Cores. Faz parte da sua vida. 5 lojas. Escolha mais perto de você. Efisiomed. Avenida Afonso Pena, em frente ao Círculo Militar. Fone 3028-4949. Ou pelo site www.fisiomed.com.br. Boa tarde, Campo Grande. Estamos iniciando mais um programa Família em Foco pela TV Guanandi, sempre agradecendo a sua companhia. Quero agradecer você também que tem enviado a sua sugestão lá na rede social, Twitter e Facebook. A sua participação na rede social é muito importante. Nós temos recebido muitas sugestões de pauta interessantíssimas e esse que é o nosso objetivo, é levar informação com pautas interessantes, com programas interessantes para você e para a sua família. Então digite lá, Família em Foco ou Herculano Borges, lá no Facebook e no Twitter, para que a gente possa manter esse contato nas redes sociais. Quero lembrar que nós temos 2 promoções a todo vapor. Promoção do Dia das Mães. Ligue 3358-2952, quantas vezes você quiser, para participar da promoção em conjunto com o Centro Estético Avivar, do Dia de Princesa. Você pode presentear sua mãe com um Dia de Princesa, sua mãe vai ser tratada com todo carinho, com toda a mordomia lá no Centro Estético Avivar. E ainda por cima ela vai receber uma semi-joia, que é presente da Cláudia Nantes, que é fornecedora de semi-joias, então vai ser o Dia de Princesa junto com uma semi-joia, um presente lá da Cláudia Nantes. Quero incentivar você também que tem o sonho de ver a sua casa pintada, para que você escreva para a TV Guanandi uma breve história da sua família. A história de vida mais bonita vai receber uma pintura completa, presente meu do programa Família em Foco e da Casa das Cores. Mande uma cartinha para a TV Guanandi com um resuminho, uma história muito breve da sua família. Nós já estamos na 5ª edição. Já estamos encerrando a pintura da casa da Dona Terezinha. Dona Terezinha, que está com a casa muito bonita, o seu sonho já foi feito, já foi concretizado, graças à promoção junto com a Casa das Coisas. Então, escreva para o nosso programa. Hoje é um dia muito especial para você que é trabalhador. Hoje é o dia 1º de maio, o Dia do Trabalhador. E para falar desse tema tão importante, nós estamos trazendo um especialista em direito do trabalho. Nosso amigo Dr. Marcelo Rebois, que já esteve no Família em Foco, e está de volta hoje para falar sobre a situação do trabalhador, sobre o direito do trabalhador. Então fique bastante atento que muitas coisas interessantes vão ser mencionadas hoje. Doutor Marcelo, boa tarde. Boa tarde, Colano. Tudo bem? Prazer estar novamente aqui. Dia do Trabalho, Dia do Trabalhador, é uma data que tem que ser comemorada mesmo, né, doutor? Tem que ser comemorado, ainda mais desde a escravidão, teve a Revolução Industrial, o trabalhador foi conquistando seu direito. Hoje chegou o ponto, temos uma lei específica do trabalho, né, e que o grande avanço, cada vez mais o trabalhador é respeitado. E essa lei específica, como o senhor mesmo disse, busca o respeito e a proteção do trabalhador, né, doutor? Exatamente isso. Como o direito do consumidor está para prever o direito do consumidor, a lei trabalhista também está para prever o direito do empregado. Quais são os direitos que o trabalhador, o amigo de casa que trabalha, que hoje está em casa, ele tem até o direito de ter o descanso hoje, né, no dia do trabalho, né? Tem até o direito de ter descanso de trabalho. Quais são os principais direitos de cada trabalhador? O primeiro direito é aquele direito da dignidade, né? De ter o respeito na relação de emprego, tá? Ele também tem o direito de ser respeitado o seu contrato de trabalho, entendeu? Tem direito à remuneração contra a prestação pelo serviço prestado. Ele tem direito ao descanso semanal remunerado, a uma folga remunerada. No caso, se ele vier trabalhar no feriado, ele tem direito a um descanso durante a semana. Ele trabalha no feriado, mas num dia de semana ele tem que descansar. Tem que descansar, tem que folgar. Hoje em dia, alguns setores, para você poder colocar um empregado para trabalhar de feriado, você tem que fazer um acordo com o sindicato da categoria. Para que esse direito possa estar totalmente resguardado. Exatamente. Né? Para que... Doutor, quais são, o senhor é um advogado do direito trabalhista, certo. Quais são as principais ocorrências que são levadas ali para análise de vocês, para que vocês possam estar encaminhando para defender o trabalhador? Um dos principais é a falta de anotação do vínculo empregatício,
a pessoa tenha todas as condições de subordinado, tem todos os princípios que regem para ser registrado, e não acontece isso. E muitas vezes ela procura. E junto com isso, vem procurando a falta de pagamento de férias, 13º, ausência dos depósitos fundiários, que são os FGTS, e outras situações também, como assédio moral no trabalho, hora extra, que são muito comuns. Eu estava vendo uma reportagem na semana passada, e vou falar especificamente agora de uma profissão, que até foi o dia da empregada doméstica, né? Isso. Na semana passada. Uhum. E os estudos mostram que de cada 4 funcionários do lar, empregada doméstica, uma não tem ainda a carteira de trabalho. É mais ou menos por aí, de acordo com a experiência, é isso que acontece mesmo? Isso que acontece. As dúvidas são muito frequentes. No caso, se é diarista ou se realmente é empregado doméstico. Não existe uma regra para você falar, se trabalhou 2, 3 vezes, é considerado diarista ou empregado doméstico. É analisado caso a caso. Os avanços hoje reconhecem, no caso de 3 vezes trabalhando na semana, o vínculo empregatício, mas também há muita questão também do caso que a própria funcionária, ela não quer o registro. Ela acaba também perdendo com isso, né? Porque ela fala que vai receber menos, mas também ela tem outras garantias sendo registrada. Então, é sempre interessante a pessoa buscar, tanto o empregador quanto o empregado, buscar o registro em carteira de trabalho. Sim. Sempre interessante isso. Até que resguarda os seus direitos. Resguarda, né? os dois lados. Dos né? dois lados. Com relação à jornada de trabalho, o que a lei diz com relação à jornada de trabalho? Existem diferenciações de profissão para profissão? Isso. Ou é uma lei comum para todas? Não, não é lei comum. O comum é que a jornada ela tem uma duração de 8 horas diária, 44 horas semanais, mas existem casos específicos em lei e também em convenções coletivas que reduzem esse horário de trabalho, entendeu? No caso do bancário, tem uma relação reduzida. A própria convenção dos empregados do sistema de saúde também, eles também têm a redução dessa jornada de trabalho. Mas basicamente seriam 8 horas diárias, né? 8 horas diárias e 44 horas semanais. 44 horas semanais. E a questão do fundo de garantia por tempo de serviço, o que é isso? O fundo de garantia é uma conta que é aberta para o funcionário, onde são depositados o FGTS. Ele é calculado em cima da remuneração do empregado, na base de 8%. Isso aí. E quando o empregado é demitido no final da relação de emprego, quando há rescisão do contrato de trabalho dele, ele pode sacar esse fundo de garantia. Então, toda pessoa que é registrada em carteira de trabalho, quando ela é demitida, ela tem esse direito. Então. Tem esse direito, com exceção da empregada doméstica, porque é uma faculdade, e essa faculdade é do empregador. Se ele quer ou não que a funcionária dele seja optante do FGTS. Então, nesse caso, ele não é obrigado. Ele é uma faculdade do empregador. A isso, né? Isso. Tá ótimo, doutor. Nós vamos para o nosso intervalo e após o intervalo nós vamos voltar com essa entrevista interessantíssima com o doutor Marcelo Rebois, que é especialista em direito do trabalho. Você que é trabalhador que está descansando hoje, que está aproveitando esse feriado, fique ligado porque você vai conhecer um pouquinho mais dos seus direitos. Após o intervalo nós voltamos. Estamos de volta com o programa Família em Foco, especial do Dia do Trabalho. Estamos recebendo uma pessoa que é especialista em direito do trabalho, mas antes de continuarmos o nosso bate-papo, quero deixar os abraços para os aniversariantes, o Augusto Rafael Franco, o João Daniel Menon e a Lorena Moraes. Que Deus abençoe vocês e toda a casa, toda a família de vocês. E agora vamos continuar com o nosso bate-papo com o nosso amigo Dr. Marcelo Rebois, advogado do direito do trabalho, que está trazendo informação para você que é trabalhador e está aproveitando hoje esse feriado muito importante. Doutor, sobre uma questão que muitas vezes acontecem essas situações de acidentes no trabalho, né? Quando que é configurado o acidente de trabalho? O acidente de trabalho é configurado quando ele tem um nexo com a relação de emprego dele, entendeu? Se ele está trabalhando e vem a sofrer algum tipo de acidente, pode ser também no trajeto para o trabalho, entendeu? De ida e de retorno. De ida e de retorno. Sempre no trajeto, aquele trajeto que ele é acostumado a fazer, entendeu? Ele sofre o acidente, ele é encaminhado para a Previdência Social. Após a alta da Previdência, configurado esse acidente do trabalho, ele tem direito a uma estabilidade no emprego de 12 meses.
Então o empregador não pode demitir nesses meses. Se ficou configurado, comprovado que foi um acidente de trabalho. Exatamente Aí, isso. Depois do acidente, depois que ele voltou, o empregador não pode dispensar ele no prazo de 1 ano. No prazo de 1 ano, exatamente isso. Caso opte pela dispensa, ele deve indenizar esse tempo restante. O senhor tem atendido muitas solicitações dessas, muitas brigas na justiça com relação a acidente de trabalho ou não? Sim, um dos maiores casos é que o empregador, muita coisa, não reconhece uma doença adquirida no trabalho como doença do trabalho. Muito caso, o estresse, o caso de LER, de movimentos repetitivos em certas profissões, entendeu? Também problemas na coluna, problemas como vamos falar, de ortopedia, entendeu? Aí quando você entra com uma reclamação trabalhista, após uma perícia médica, vai ser constatado se aquilo é uma doença pré-existente, degenerativa, ou foi uma doença ocasionada por causa do trabalho. Então tem que configurar que aquela doença foi adquirida por conta do trabalho. Exatamente isso. Não está caracterizado. Não está caracterizado, isso aí. Tá ótimo. Com relação à licença maternidade, nós sabemos que tem a licença maternidade e a licença paternidade. Eu queria que o senhor falasse, em primeiro lugar, da licença maternidade e depois da paternidade, quais são os direitos do pai também. Certo. A licença maternidade, ela é devida à trabalhadora gestante, aquela que também venha adotar uma criança ou que receba a guarda judicial de uma criança. O período da licença maternidade é de 120 dias após o parto, entendeu? Esse período ele pode ser prorrogado para 180 dias, desde que a empresa tenha se cadastrado no programa da empresa cidadã. Entendeu? A questão também é que a empregada gestante ela tem uma certa estabilidade também no emprego, que nem acontece no acidente de trabalho. A estabilidade dela vai da gravidez até 5 meses após o parto. Nesse caso, ela não pode ser dispensada. A gravidez até 5 meses após o parto, ela também não pode. Exatamente. Outra questão também que vem ocorrendo muito é quando a pessoa ela ingressa no emprego e é demitida. E ela fica sabendo posteriormente que ela foi demitida enquanto estava grávida. Fez o exame, constatou que na época da demissão ela estava grávida. Ela pode entrar em contato com o empregador tem que reintegrá-la. Caso não reintegre, ela entra com uma reclamação trabalhista pedindo a reintegração do emprego. Caso seja negada, a indenização pelo período da estabilidade. E a questão da licença paternidade? Quanto tempo que o pai que acabou de ver seu filho nascer, quanto tempo que ele pode ficar fora do trabalho? O pai, no caso, ele tem direito à licença paternidade de 5 dias. Ele só deve avisar com antecedência, ou no dia do nascimento, ou quando já dá uma data prevista, avisar que o filho dele vai nascer. Ele fica com esses 5 dias liberado do trabalho e não é descontado do seu salário. Uma coisa que até na outra vez que o senhor esteve aqui, nós falamos, foi um programa muito interessante, que nós recebemos até muitas informações, muitas ligações, muitos e-mails, até comentando sobre a questão do assédio moral, né, dentro do ambiente de trabalho. O que vem a ser o assédio moral? Essa foi uma questão até no último programa, eu também recebi muitos e-mails, respondi a todos, muitas dúvidas acontecem. O assédio moral é uma perseguição no trabalho. São atos repetitivos, prolongados, que o empregador faz em cima do trabalhador. Esses atos, tem inúmeros atos de se acontecer. Ele pode começar a dar tarefas impossíveis para o trabalhador, criticá-lo sem ter nenhuma razão perante os outros colegas, tá? Mudá-lo de função, fazer um rebaixamento, fazer comentários maldosos, tudo isso configura um assédio moral. O senhor falou até, teve alguma situação de uma empresa que colocava até o chapeuzinho do burro, né, na cabeça, né? Foi uma coisa que aconteceu mesmo. Que aconteceu, e até outras empresas também foram atuadas. Porque tem empresas que fazem dinâmicas para motivar, né? As empresas campeãs em assédio moral são as empresas que realmente elas trabalham com metas de venda. Caso o vendedor não adquira aquela meta, ele paga um pato, vamos dizer, dentro da empresa, um mico, né? Disso aí. E teve o caso de uma grande companhia brasileira de bebidas, que elas colocavam os empregados para dançar a boquinha da garrafa, a vestir roupa do lado do avesso, assistir as reuniões com uma lanterna na mão, sempre no intuito de rebaixar aquele funcionário. E o assédio também, às vezes muita pessoa, o assediante, o empregador que assedia, o que ele faz? Ele tenta baixar a autoestima do trabalhador a fim de que ele possa pedir a demissão do emprego. E isso tem
o efeito pós-contratual ainda. O que é? Essa pessoa ela entra numa depressão e não adquire aquela vontade novamente de trabalhar e acaba sendo encostado. Aí ele não vai trabalhar nem naquela empresa, nem em nenhuma outra empresa. Outro lugar, né? Exatamente. E agora, por último, para a gente já ir para quase o encerramento do nosso programa, quais orientações que o senhor tem, como especialista na área, passar para os amigos de casa que são trabalhadores que estão hoje gozando desse descanso? O trabalhador que achar que ele é ofendido dentro da empresa, entendeu, que não está sendo assegurado os seus direitos, ele pode entrar em contato com o sindicato da categoria, pode fazer essa informação também para o Ministério do Trabalho ou procurar um profissional na área de direito, entendeu, para relatar esses fatos a fim de que possa ser sanada essas ocorrências. Tem muita gente que fica, às vezes comenta com um colega de trabalho, fica comentando ali e não vai aonde é de direito, né? Exatamente. Então tem que buscar os seus direitos mesmo. Se ele for ao sindicato, pode ficar tranquilo que não vai ser revelada a identidade dele, tanto no Ministério Público, os órgãos fazem a atuação correta mesmo. E os advogados trabalhistas também estão aí à disposição? Isso, sempre orientando, né? Primeiro, procurando sempre o bom senso, não conseguindo uma composição amigável, né, com a empresa. Aí não tem outra alternativa, senão procurar... Buscar os direitos na justiça. Exatamente, né? Isso. Doutor, qual que é o e-mail para responder às dúvidas dos amigos de casa? O e-mail é marcelo@mourãoireboá.com.br. marcelo@mourãoireboá.com.br. É isso. É um prazer em responder as dúvidas. Obrigado e nós esperamos o senhor em outra oportunidade para estar falando desses assuntos trabalhistas e outras questões também interessantes para os amigos de casa, tá bom? Ok, obrigado. Quero agradecer a presença do Dr. Marcelo, quero parabenizar você que é trabalhador, que hoje está no seu merecido descanso, que você continue a desenvolvendo, a trabalhando, gerando renda, gerando tudo que há de bom para a nossa sociedade. Que Deus abençoe você, abençoe a sua família. E o programa Família em Foco fica por aqui desejando uma tarde ainda abençoada, que você possa, junto com a sua família, curtir ainda o restante desse feriado. Que Deus abençoe você e a sua casa. E que você nunca se esqueça que a sua família é o seu maior patrimônio. Cuide bem dela, um beijo no coração e até amanhã para mais um programa Família em Foco. Família em Foco. Oferecimento. Centro Estético Avivar. Avenida Joaquim Dornelas, número 20. Colégio ABC, o portal da educação. 3342-2058. Casa das Cores, faz parte da sua vida. 5 lojas. Escolha mais perto de você. Efisiomed, Avenida Afonso Pena, em frente ao Círculo Militar. Fone 3028-4949 ou pelo site www.fisiomed.com.br.